single day. I'm gonna make it. Então, amigos, vamos para mais um vídeo. Essa semana nós vamos falar justamente sobre gatilhos de entrada, tá? Eu vou dividir isso em duas partes para que seja bem proveitoso, para que todos entendam, tá? Eu selecionei 10 gatilhos de entrada praticamente para poder estar conversando com vocês sobre isso, tá? Tenho certeza que vocês vão entender, tá muito bem explicado. Então, se vocês gostaram, por favor, dá o joinha de vocês, tá? Compartilhe um vídeo com quanto mais pessoas vocês conhecerem que queiram também saber sobre o assunto, perfeito? Tá? E não deixe de se inscrever no canal, porque isso me motiva cada vez mais a fazer vídeo para vocês, tá? Por favor, toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aqui no comentário abaixo, que eu vou responder vocês da melhor forma possível, tá ok? E vamos para o gráfico agora, para que nós possamos falar a apresentação também sobre aqui os gatilhos de entrada, e que eu tenho certeza que vocês vão ver de uma forma bem diferente estes gatilhos, perfeito? Vamos lá. Vamos lá. Meus grandes amigos, voltamos aqui agora justamente para poder falar sobre padrões de candle. E assim, não tem como falar sobre eles mostrando de uma forma direta no gráfico, mas sim, eu vou fazer uma demonstração de alguns que eu tenho aqui, tá? Tanto na versão de alto e de baixo, e que também vão ajudar bastante. Esses são os mais comuns que a gente possa ver no day trade principalmente, ok? Então vamos lá. Para a gente poder começar a falar sobre padrões de candle, a gente precisa identificar, né, o que acontece dentro de um candle. Conforme vocês podem ver a ilustração aqui, nós temos um candle que foi para cima, né, que foi de alta, onde a abertura foi justamente nesta região, tá? Após a abertura ele caiu um pouco e voltou a subir até o ponto de abertura, deixando esse pavio aqui onde eu estou passando o mouse, sim? Então, depois disso ele começou a subir, fez uma máxima nessa região aqui, e depois a força vendedora começou a empurrar ele para baixo e ele fechou nessa região. Isso foi um candle de alta. Agora um candle de baixa. Acontece a mesma coisa, só que de forma invertida. Acontece a abertura nessa região, a força compradora empurrou um pouco, atingindo a máxima, certo? E depois fez o que? A força vendedora massacrou essa força compradora e empurrou para baixo, fazendo com que atingisse uma mínima, e depois de retaliação a força compradora tentou empurrar um pouco para cima e teve o fechamento, tá? Então, para a gente poder falar de candle, a gente precisa entender esse conceito de força compradora e força vendedora. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de trazer um pouquinho de história de candle, né? Os padrões de candle, eles foram criados no Japão, acredito que a grande maioria já sabe disso, mas só reforçando, tá? Na cidade de Sakata, tá? Se não me falha a memória, pelo japonês Munehisa Homa. Eu acho que o nome é esse aí mesmo, mas pesquisem que vocês vão encontrar, tá bom? E ele utilizava esses padrões de candle justamente para poder fazer o que? A contagem referente a mercados futuros de arroz. Tanto que estava dando certo que ele chegou a fazer 100 investimentos voltados para esse, e os 6 com gain. Na época foi assim, totalmente revolucionador. Uma pessoa chamada Steven Nilsson descobriu esse padrão, trouxe para a América, né, para a Bolsa de Nova York, e com isso começou também a fazer muitos ganhos e operar dentro desse padrão. Tanto que esse padrão de candle ele ficou muito famoso no ano de 1980. Tá? E é tão famoso que a gente usa ele até hoje. Existem vários outros tipos de padrões, seja ele de linha, de bastões, etc. Enfim, eu não vou me aprofundar em relação a isso agora. Mas o que nós vamos falar vai ser justamente sobre candles. E para que vocês entendam que existem outras formas também, mas se vocês quiserem, só marcar aqui, por favor, nos comentários. Eu quero saber sobre os outros padrões, Rafael. Que pode ter certeza que eu vou estar trazendo essas informações e a gente vai estar trabalhando junto nisso, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido essa questão de força compradora e força vendedora, porque não são os candles que determinam diretamente o local para onde o gráfico vai, mas sim a força compradora dentro deles, compradora e vendedora. Essa gladiação entre uma e outra é que vai justamente determinar. E foi tão estudado isso que quando determinadas coisas acontecem dentro de
da briga entre força compradora e força vendedora, consegue se demonstrar dentro do gráfico padrões bem específicos em zonas de suporte e resistência, e vocês conseguem trabalhar perfeitamente tanto para entrar vendido como para entrar comprado, tá bom? Esses aqui são os gatilhos mais comuns que aparecem no gráfico, principalmente de 5 minutos, tá bom, galera? Esse Marubozu é o chamado candle de força, tá? O martelo, o enforcado, o engolfo de alta, né, que está como envolvente de alta, a estrela da manhã, o harami de alta e o harami de baixa, tá? O engolfo de baixa, estrela da noite, o doji e a estrela cadente. Nós vamos falar justamente sobre esses tipos agora, tá bom? Então, vou agora mudar aqui para o gráfico e nós vamos dar continuidade a esse processo de explicação no gráfico, tá bom? Então, galera, agora voltamos aqui no gráfico, tá? Para que vocês entendam até um pouco melhor em relação a isso. Tá? Eu vou abrir aqui o gráfico do dólar, conforme vocês estão vendo em 5 minutos. Todos os meus suportes e resistências já estão padronizados aí direitinho. Se você tem dúvida em questão a tempos gráficos e detectar suporte e resistência, eu vou deixar aqui o link na descrição aqui abaixo, para que você consiga também entender um pouco melhor como fazer, como traçar e como entender tempos gráficos, tá? Dentro da linha de suporte e resistência, para que você tenha um entendimento melhor desta condição, tá? Aqui eu já praticamente já demarquei toda a condição, tá? Em relação a isso. E vou pedir a vocês que observem bem a questão de detalhes, porque é super importante isso, tá, gente? Para a gente aqui tá fazendo a nossa parte aqui e estarmos falando direitinho em relação aos padrões. Vamos lá, galera. Primeiro eu quero falar sobre o candle de força, o chamado CF, tá? Quando você olha no gráfico, você consegue identificar esse candle de força, você vê um candle muito grande, cheio, né, que dentro de 5 minutos subiu muito. Mas é muito fácil falar para vocês, ó, depois de um candle de força, vocês entrem aí que a força compradora foi maioria e vocês vão continuar subindo. Pode entrar comprado. Não, mas essa aqui não é a ideia, eu não vou fazer um vídeo desse para vocês não, tá? O que acontece dentro de um candle de força, galera? Vamos tentar entender um pouquinho, tá? Que eu particularmente utilizo muito para esse action. Candle de força significa que a força compradora esmagou a força vendedora. Simplesmente. Não deu nem chance para que a força vendedora conseguisse retrair um pouco este candle, tá? Então simboliza para você que quando esse candle de força, né, para cima, comprador, ou para baixo, vendedor, aparece no gráfico, é um dos sinais de entrada, porque a força compradora, até ela chegar à exaustão, ou a força vendedora até chegar à exaustão, vai demorar um pouco e o gráfico vai continuar subindo para o sentido ou descendo para o sentido ao qual anterior. Meio enrolado, né? Mas vamos lá, olha aqui no gráfico. Após o candle de força, o que aconteceu? O gráfico lateralizou e subiu. Tá vendo? Ele atingiu justamente próximo a esta resistência aqui. Então, se você entrasse aqui no final do candle de força, você iria conseguir fazer um total em pontos de dólar, aproximadamente aí, ó, de 21,6 pontos. Isso dá uma média, quem trabalha com um contrato só, de R$216. Certo, galera? Então, assim, vocês conseguem entender dessa forma que o sentido vai continuar, porque a força compradora ou a força vencedora desse conflito, depois que estabelecer um candle de força, ela vai continuar empurrando para o sentido, tá? Se esse candle de força fosse para baixo, viesse para cá, para onde eu estou apontando a seta, após justamente esse candle fechar, isso eu estou falando em um gráfico de 5 minutos, tá bom, galera? Iria ter uma pequena gladiação entre força vendedora e compradora, e automaticamente a força vendedora continuaria esmagando a força compradora e vindo até embaixo, seguindo até alcançar o suporte, tá? Então, toda vez que vocês observarem um candle de força, observem
o tamanho dele em pontos para poder o teu stop loss não ficar muito grande e se vale a pena entrar, tá bom? Se vocês observarem que o candle de stop que o candle de força apareceu e que após acabar aquele candle, o outro candle abriu, não forçando para baixo, nem tentando descer, fazendo força para cima, é um ponto de entrada excelente porque ele vai continuar subindo, tá bom? Agora eu quero chamar a atenção de vocês para um outro tipo, que é o martelo. Tá bom, galera? Vocês conseguem visualizar o martelo aqui, ó, nessa região, com o nome aqui embaixo? Então, o martelo justamente nada mais é do que, digamos que o gráfico veio descendo, conforme esse sentido aqui, certo? Abriu nessa região, eu vou até expandir aqui para ficar melhor para a gente poder visualizar. Tá vendo aqui, ó? A força vendedora desceu, veio aqui, fez a abertura do candle nessa região aqui da ponta do mouse e empurrou aqui para baixo. Você vai imaginar o que? Pô, nossa, vai testar o suporte. E realmente testou. Sendo que neste caso bem específico, a força compradora chegou, não, aqui não, vamos empurrar isso para cima. E empurrou para cima. Venceu a força vendedora em contratos e ainda por cima empurrou um pouco mais para cima, fazendo justamente o formato desse de martelo. Entendam bem, se eu tenho uma força, neste caso compradora, tá galera? Que conseguiu vencer a força vendedora em uma zona de suporte, para onde que vocês acham que irá o preço? Ou o gráfico? Vai continuar subindo, porque entrou uma força compradora muito grande aí empurrando. Certo? Então, pelo menos nesse caso do dólar, pelo menos uns 10 pontos, 15, 20 pontos, consegue subir. Tá vendo aqui? Nesse caso aqui foi um 13. 13 não, 10 pontos, arredondando aí para o ponto de entrada. Que nesse caso o ponto de entrada seria exatamente após o rompimento deste martelo. Nessa região aqui onde a seta está apontando. Este seria o teu ponto de entrada. Com o teu stop loss abaixo do fio, né? Do pavio do martelo. E nisso você iria mirar conforme o seu gerenciamento de ganhos, né? A quantidade de pontos que você escolhesse melhor. Aí vai de cada um. Tá? Mas vocês estão vendo o reflexo que acontece quando aparece justamente esse martelo na região de suporte? E é justamente sinalizando essa força compradora empurrando. Não é só um martelo, eu vou entrar após o martelo, pronto, acabou. Não. Você precisa entender o que funciona por trás de cada padrão para que você possa fazer uma tomada de decisão correta. Tá? Nunca estudem só, não, isso aqui é um martelo, eu tenho que entrar após o martelo. Não é isso. Porque se você tiver um martelo e tiver pouco volume, a tendência de você entrar e tomar um lote é super certo. Então vocês tomem muito cuidado com isso. Precisa sim saber o que acontece dentro de cada padrão. Perfeito? Vamos lá, galera. A gente vai falar sobre enforcado agora, tá legal? Então, depois que a gente consegue falar sobre encontrar a imagem do enforcado, eu quero que vocês entendam o seguinte. Apareceu um martelo aqui, o gráfico subiu, testou aqui justamente a resistência, rompeu ela, jogou o gráfico lá para cima com dois candles né, para cima e apareceu a figura do enforcado aqui. Tá? O que a gente precisa saber neste momento em relação ao candle enforcado? Ele simboliza uma exaustão. Tá, galera? Justamente uma exaustão. Aonde, após o final desse candle aqui, positivo, para cima, ele em vez de tentar subir, ele fez uma forcinha para cima, mas só que depois disso, o que aconteceu? Jogou o candle todo para baixo. E veio até aqui, nessa região. Mas só que a força compradora também revidou. Tentou revidar a pancada. Tomou a pancada para baixo, ó, a patada do urso. Tum! Só que a força compradora com os chifres do touro falou, pô, não, aqui não. Só que a força compradora não conseguiu ser maior do que a força vendedora neste caso. Então significa que para o próximo candle, a força vendedora vai continuar sendo predominante. Tanto que não deu outra. Apareceu um outro aqui, ó, uma outra briga entre força compradora e força vendedora. E a força vendedora foi vencedora no terceiro candle. Onde aqui, se vocês entrassem só testando aqui, ó, seriam 8 pontos de scalp.
dependendo da quantidade de contratos que vocês entrarem, isso já é um bom dinheiro, tá? E se vocês tivessem paciência, do ponto de entrada de vocês, que seria nesta região aqui, vocês poderiam alcançar justamente esta aqui, ó, quantidade de 30 pontos. Mas aí depende muito da estratégia de cada um e do mindset. Mas você entende que quando você tem um enforcado, não é só o símbolo enforcado, é que a força contrária ao movimento, neste caso aqui vendedora, jogou o preço para baixo e mesmo assim a força compradora não conseguiu vencer a força vendedora, fazendo justamente este padrão de candle aqui, tá bom? Então, galera, a gente vai falar sobre estrela da manhã e estrela da noite, tá? Eu consegui encontrar um padrão aqui de estrela da noite que está justamente em uma resistência e essa resistência vai justamente servir de reversão. O padrão que seria de estrela da manhã seria no suporte, mas o desenho é o mesmo, tá? Então vamos lá, galera. A estrela da noite, ela nada mais nada menos consiste do seguinte: uma força compradora tocando o suporte, certo? E após o fechamento desse candle, aparece um candle com corpo bem pequeno, tá? Com pavio ou sem pavio, vai depender muito de como vai aparecer para vocês, simbolizando justamente uma pequena indecisão, tá? E logo depois a reversão. Ah, Rafael, acontece a reversão porque a força compradora, neste caso que está assinalado por você, ela não foi tão forte? É isso mesmo. Após o último suspiro da força compradora, houve uma indecisão na resistência e a força vendedora se mostrou mais forte. Mas qual é o teu ponto de entrada nessa questão? Bingo! Algumas pessoas entram aqui em cima, eu vou expandir um pouco mais para que vocês possam ver. Algumas pessoas entram aqui, ó, cometendo um erro muito grave. Nesse rompimento do candle anterior aqui, ó. Tá? Só que acontece o seguinte: se este candle, justamente após a indecisão, ele pode vir até aqui embaixo aqui e depois reverter e romper essa resistência. Então o ideal, gente, é que vocês só entrem aqui, ó, nessa região que eu vou assinalar para vocês agora, tá? Por que é importante isso? Porque a confirmação da tendência de baixa vai ser justamente este outro candle aqui. E com isso a sua entrada se torna mais forte, tá? Mas lembre, a gente está falando aqui para a estrutura de scalps. Então quem está procurando 100, 150 pontos, se você entrasse nesse ponto ao qual eu me referi, com um candle só, você automaticamente entraria com ganharia 14 pontos dentro de um candle. Tá? Eu falei 100, 150 pontos no caso do mini índice, tá? Mas nesse caso do dólar aqui você faria 14 pontos. Que já praticamente para muitos de nós já é a meta do dia, tá? Se você tivesse um mindset melhor, você automaticamente pode pegar até aqui, onde estou sinalizando com o mouse, fazendo um total de 37 pontos. É difícil? Não, depende muito do controle emocional de cada um. Mas vocês entenderam que a força vendedora, após uma pequena e leve indecisão, ela apareceu forte e mostrou um padrão de queda? Embora a estrela da noite está aparecendo aqui, não é muito comum ela aparecer nos nossos gráficos, tá? No caso de estrela da manhã, seria justamente este padrão aqui embaixo, onde a força vendedora traria o gráfico para baixo, tá? Sinalizando como se fosse aqui, aparecesse uma indecisão e justamente após isso aparecesse um candle rompendo essa indecisão para cima e vocês entrariam após este candle. Tá bom, galera? Então prestem bastante atenção em relação a isso, para que vocês consigam fazer uma boa entrada dentro desse padrão, entendendo que a força compradora ou a força vendedora foi a força vencedora neste caso. Tá bom? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu vou estar postando esse vídeo o mais rápido possível e daqui a 2 dias... ou se não amanhã mesmo, tá? Nesta semana, eu vou estar postando a segunda parte do vídeo para que vocês tenham um entendimento melhor. Só para não ficar muito extenso o vídeo, não ficar tão maçante, tá ok? Muito obrigado. Não esqueça de dar seu joinha, de compartilhar e de se inscrever. Um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo.